Café com Notícias. Oferecimento. Já estamos de volta e por aqui a gente continua trazendo mais notícias para você no Café com Notícias. O índice de confiança da indústria medido pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,7 pontos na passagem de abril para maio deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 104,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O resultado, segundo a FGV, foi influenciado pelo aumento do otimismo dos empresários da indústria brasileira em relação aos próximos meses, medido pelo índice de expectativas, que subiu 2,1 pontos e chegou a 99 pontos. Por outro lado, o índice da situação atual, que mede a confiança no presente, cedeu 0,5 pontos. Segundo a instituição, o avanço da vacinação e a maior demanda externa, ampliando as exportações, são elementos que tendem a contribuir com a melhora das expectativas para o próximo semestre. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, coletou informações de 1.082 empresas entre os dias 3 e 25 deste mês. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Comemorar o Dia da Mata Atlântica nesta quinta-feira, 27 de maio, com uma trilha pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro já é um presente, ainda mais para as crianças, que podem observar e ouvir histórias de 27 espécies como pau-brasil, pau-ferro, sapucaia, jequitibá rosa, palmiteiro, entre muitas outras nativas do bioma. E o tempo firme com sol e temperatura amena ajudam bastante no passeio guiado e batizado de Trilha da Mata Atlântica para o público infantil, que acontece entre 10 horas da manhã e 2h30 da tarde. O percurso é conduzido pelo Serviço de Educação Ambiental do Jardim Botânico do Rio e segue todos os protocolos sanitários para evitar o contágio da Covid-19. Inclusive, para participar do passeio, os responsáveis tiveram que inscrever previamente as crianças. A coordenadora do serviço, Milena Goulart Souza Rodrigues, destaca que essa atividade também visa mostrar para as crianças o impacto que a floresta tropical sofre com a ocupação urbana. Agora, a gente, no Dia da Mata Atlântica, é importante a gente abordar todos esses temas, falar da importância, da preservação das espécies vegetais, tanto da flora e da fauna também, desse bioma, e falar também da riqueza que é trabalhar os elementos históricos de ocupação desse bioma. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é classificado como área de núcleo de reserva da biosfera da Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em diversidade de espécies de plantas no mundo. Durante o percurso, os participantes também vão conhecer a importância histórica do sistema hídrico para a preservação desse ecossistema. Ao fim do passeio, as crianças vão receber um caça-palavras referente às espécies na trilha da Mata Atlântica. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Na noite desta quarta-feira, o Internacional confirmou sua classificação para a fase de oitavas de final, mesmo empatando em 0-0 com o Always Red. O Santos perdeu para o Barcelona por 3-1, mas tem a chance de entrar na fase de oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, teremos os brasileiros Palmeiras e Flamengo. O Corinthians se despediu com goleada da Copa Sul-Americana em cima do River Plate por 4-0. Já o Bahia acabou derrotado pelo Montevideo City por 4-2 e foi eliminado. Logo mais teremos em campo os brasileiros Ceará, Atlético Paranaense e Grêmio.
Pela fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro, Gás, Tocantinópolis, Brasiliense e Rio Branco venceram seus adversários e levam a vantagem para o jogo da volta. E temos mais um campeão estadual. O Avaí empatou em 1-1 com a Chapecoense e conquistou seu 18º título catarinense. A Conmebol ainda não decidiu se a Copa América será apenas na Argentina ou se definirá outra sede no lugar da Colômbia. Venezuela, Chile e Equador se ofereceram para receber a competição, mas a Venezuela e o Equador já foram descartados. Há uma tendência de o Chile ser a segunda sede, com possibilidade de público nos estádios, uma vez que o país tem índice de vacinação em mais de 50% da população com segunda dose. A decisão deverá ser tomada até o final desta sexta-feira, prazo já considerado apertado pelas seleções. O Brasil tem data marcada para estrear no dia 14 de junho, mas ainda não sabe em que país. Antes da Copa América, o Brasil joga pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 4 contra o Equador em Porto Alegre e o Paraguai no dia 8 em Assunção. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Foi aprovada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados a medida provisória que autoriza a FUNAI a montar barreiras sanitárias em áreas indígenas. O objetivo é proteger essas populações do contágio pelo novo coronavírus, por meio de pessoas externas ou mercadorias, e para isso, o controle deve ser feito por servidores do governo federal ou militares remunerados com diárias pela FUNAI. No debate em plenário, parlamentares fizeram críticas ao texto, mesmo concordando que a medida é importante. A deputada federal indígena Joênia Uipachana, da Rede, votou contra a MP. Segundo ela, os indígenas não foram consultados e o texto não contempla todas as necessidades da população. Um dos pontos criticados por ela é o pagamento de diárias a servidores. Eu sou uma defensora aqui da FUNAI como órgão indigenista federal, que desde o primeiro momento tem uma responsabilidade de 13% do território brasileiro, que tem um trabalho precário porque não tem recurso e cada ano vem diminuindo mais o orçamento, e todo mundo é ciente disso, porque reclama que diminuiu o orçamento para proteger as terras indígenas, o meio ambiente, e agora a FUNAI tem que pagar diárias desses profissionais que vão estar lá. É irresponsabilidade, gente. Por outro lado, a medida provisória foi defendida devido à urgência do tempo, mesmo com ressalvas no texto. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, defendeu a aprovação da MP e se comprometeu a aprofundar o debate em um projeto de lei. Aprovar essa medida pelo texto é um avanço já, um avanço importante. E que temos mais avanços a conquistar, e eu me comprometo aqui a discutir um projeto de lei a ser apresentado pela Joênia, pelo Newton Tato, para avançar mais nas questões que a deputada Joênia está questionando, e tem razão, com todas essas questões que ela envolve, mas nesse momento pedimos a aprovação pelo texto da medida provisória. Uma medida provisória semelhante vigorou até o fim de 2020 e depois outra MP passou a valer em 1º de fevereiro. Por se tratar de medida provisória, a validade máxima é de 120 dias e, por isso, a de fevereiro está prestes a caducar. A MP em questão foi editada pelo Executivo Federal depois que o Supremo Tribunal Federal determinou em julho do ano passado que o governo adotasse uma série de medidas de proteção à população indígena contra a Covid-19. Foi determinado que as comunidades participassem do planejamento de ações para conter invasores, criar barreiras sanitárias e para conter e monitorar Covid nas comunidades. A decisão do Supremo foi resultado de uma ação movida por 6 partidos políticos, junto com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que aponta para mais de 1.000 indígenas mortos por Covid até o momento. De acordo com o Ministério da Saúde, até essa quarta-feira, 690 indígenas já morreram por Covid-19 desde o início da pandemia. Agora aprovada, a MP, que tramita como um projeto de lei, segue para análise no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Esse é o nosso Café com Notícias, que faz o intervalo comercial e a gente volta rapidinho, não sai daí. Café com Notícia. Rádio Mix Cidade, a melhor programação.
a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega.